E hoje, novamente, o Bitcoin deu um susto nos investidores, fazendo um movimento de queda e depois de alta rápida no final da tarde. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin, vou comentar o que pode ter causado esse movimento de novo, de queda e depois alta. Tá? E ontem a gente teve um movimento assim também. E também vou atualizar a situação macroeconômica, que é de lá que eu acho que estão vindo esses movimentos, e também vou atualizar a situação aí dos dados macroeconômicos, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar da situação do Bitcoin, mas antes não se esqueça de seguir a Aperium aqui no YouTube, seguir a Aperium também no Instagram e no TikTok, deixar seu like nesse vídeo para dar aquela força, comentar aí embaixo se tiverem alguma moeda que vocês querem que analise, e também não deixem de conhecer os serviços de automação de trading da Aperium e também o serviço da Traderspool, que te permite copiar traders lucrativos de forma automatizada. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação, né? Vamos direto ao ponto que todo mundo está querendo saber aqui. Situação do Bitcoin, galera. E aí, será que agora o Bitcoin vai cair? Tem muita gente falando que ele vai cair agora, tem gente falando que ele vai subir. Bem, pessoal, a situação que eu vejo aqui é uma situação de lateralização quase, tá? Para mim, graficamente, o Bitcoin ele só se define depois que ele romper para cima a região dos 53 mil dólares, ou se ele romper para baixo, a região dos 50.500 dólares. Tá? Por enquanto ele não fez nenhum dos dois. Se ele romper para baixo a região dos 50.500 dólares, ele vai estar formando um topo duplo, com alvo ali na região dos 48.500 dólares. Tá? Se ele romper para cima, essa região aqui dos 53 mil dólares, que é a resistência que a gente tem, ele vai estar rompendo para cima um triângulo, tá? E esse um retângulo, me desculpem, tá? Um retângulo. E o alvo seria na região de aproximadamente 55 mil dólares, tá? Então, o gráfico não está dizendo muita coisa. Eu acho que a análise macro e a análise de sentimento mostram mais, tá? O gráfico, na minha visão aqui, ele não se decide enquanto não sair acima dos 53 ou abaixo dos 50.500. E, galera, para mim, esse movimento de hoje ele foi causado aí por um movimento do mercado americano. Então, eu falo isso porque se a gente olhar os gráficos aqui, a gente vê que estão até um pouco parecidos, tá? Vou só colocar aqui um zoom no gráfico para vocês verem. E agora, aqui, vou falar também, vou mostrar o mercado americano, para vocês terem uma ideia. Olhem só, galera, o movimento está parecido, tá? É lógico que aqui está um pouco maior o gráfico, né? Está um pouco desproporcional, mas o Bitcoin está acompanhando muito o mercado americano nos últimos dias. Está caindo quando ele cai e subindo quando ele sobe, tá? E isso, na minha visão, está acontecendo por causa de dados macroeconômicos e de eventos aí que impactam muito o mercado, tá? Hoje a gente teve a divulgação da ata do FONC, que eu comentei com vocês que a gente teria hoje, mas o que eu acho que impactou mais o mercado, no caso, o mercado americano que acabou respingando aqui no mercado de criptomoedas, foram os dados aqui da NVIDIA, tá? A NVIDIA, que é uma das maiores empresas do mundo em valor de mercado, dos Estados Unidos também, se eu não me engano, tá? Ela é uma das maiores, uma empresa gigantesca. Ela vinha subindo nos últimos dias, ela começou a cair, tá? E isso dela cair pode ter impactado o mercado americano e, inclusive, impactado o Bitcoin. Porque essa empresa tem um market cap tão grande e é ela que estava puxando, ela é uma das que estava puxando as bolsas americanas para cima nos últimos tempos, galera. Não tem como discutir, tá? 2023 inteiro a Nvidia subiu, né? Principalmente depois que veio a hype da inteligência artificial ali, que muitas pessoas começaram a achar que a Nvidia ia vender muito, ia lucrar muito vendendo hardware para produção aí de insumos, né? Para ser a base da inteligência artificial. E, galera, a NVIDIA vem surpreendendo com resultados, só que nos últimos dias os investidores estavam apreensivos, porque ela já subiu esse tanto aqui, e hoje a gente teria divulgação do resultado corporativo da NVIDIA, e ele veio ali muito bom, tá? Ele veio melhor do que o mercado estava esperando, e com isso a gente teve uma subida da NVIDIA no aftermarket. Aqui não vai mostrar porque esse gráfico aqui, ele só mostra aqui até as 17h30 da tarde no horário de Brasília, né? E foi depois disso ali por volta de 6 horas da tarde, o horário inclusive que o Bitcoin subiu, que se a gente ver aqui a subida ela foi às 18 horas, me desculpem, tá? Às 18 horas da tarde é que a gente teve a subida do Bitcoin. Isso porque tudo subiu, tá? O mercado americano também ele começou a performar bem ali no final da tarde, por causa dos resultados corporativos da NVIDIA que empolgaram o mercado, tá? A NVIDIA subiu no aftermarket, eu acredito, né? Eu não estou conseguindo achar o gráfico, mas se os resultados vieram bons, subiu, tá? E aí foi essa reviravolta, tá? O mercado começou o dia preocupado com o resultado da NVIDIA, preocupado com a ata do FONC e terminou o dia ali
empolgado porque o resultado veio bom, tá? Essa é a visão que eu tenho aqui da explicação para esses eventos de hoje, e não tem nada aqui disso indicando, isso aqui não indica o que vai acontecer nos próximos dias, mas uma possível explicação para o que aconteceu hoje. E sobre a ata, galera, eu tenho que falar também aqui, a ata de hoje, galera, que era muito aguardada pelo mercado, ela veio sem trazer informações novas, tá? A ata do Fed é quase como se fosse um resumo aí da última reunião, de quais são as impressões aí dos dirigentes do Fed, e ela não trouxe nada de novo, tá? Ela deixou ali aquela percepção que o mercado já tinha de que os juros não iam cair em março. O mercado passou a ter essa percepção depois da última reunião, tá? E principalmente depois do último dado de inflação do CPI aí, que veio acima da expectativa. Então, assim, a gente tem essa situação aí, a ata veio da forma como o mercado esperava, não surpreendeu, e por isso que eu acho que a ata acabou não precificando tanto depois. Antes, sim, o mercado estava um pouco preocupado, tá? Dependendo do que saísse aí, algo que não estava na reunião, mas não veio nada, tá? Amanhã a gente vai ter muitos dados macroeconômicos. Amanhã, inclusive, é o dia com mais dados macroeconômicos e quase um dos únicos com dados macroeconômicos nessa semana. A gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego às 10h30, às 11h45, PMI industrial de fevereiro, às 11h45 também PMI do setor de serviço de fevereiro, ao meio-dia venda de casas usadas. Ou seja, galera, amanhã, na parte da manhã, a gente tem motivo para ter um pouquinho de volatilidade no mercado americano. Mas esses dados aqui, na minha visão, só vão causar volatilidade se eles vierem muito diferentes do que está sendo esperado, tá? Isso porque, galera, os dados que mais chamam a atenção do mercado agora são os dados principalmente de inflação e mercado de trabalho, tá? E amanhã a gente não vai ter dados aí que indiquem diretamente isso, então não sei se isso vai causar movimentos decisivos. Pode até causar alguma movimentação, mas movimento decisivo mesmo eu acho pouco provável, tá? E por essa semana é isso, tá? A gente não vai ter mais dados. Acredito que de sexta-feira para frente, principalmente o mercado pode ficar um pouco mais parado, tá? Sexta, sábado e domingo, porque geralmente no final de semana o mercado não se mexe tanto. E na sexta-feira a gente não tem nada, tá? A não ser que aconteça algum evento inesperado. E também temos que olhar aqui a análise de sentimento. Indo aqui para o TRDR, galera, o que eu vejo é uma situação onde nós temos o long short ratio hoje oscilou bastante, tá? Hoje, pela primeira vez em dias, ele ficou positivo, mostrando que tínhamos mais pessoas apostando na alta, né? Isso aconteceu justamente na hora que o Bitcoin caiu, tá? O Bitcoin caiu e o long short ratio subiu, né? Ficou positivo, passou a mostrar mais pessoas apostando na alta. A gente via aqui isso porque o Open Interest subiu e essas pessoas acertaram. Aí a gente vê aqui na hora que o Bitcoin começou a subir, o long short ratio começou a cair e o Open Interest começou a cair, tá? Isso quer dizer o seguinte: o pessoal que longou, abriu posição apostando na alta aqui, depois que o Bitcoin começou a subir, eles começaram a vender e realizar lucro, tá? Então, hoje a sardinhada acertou. Quem comprou aí nesse movimento de queda do Bitcoin hoje se deu bem, tá? Mas, galera, a gente tem que olhar aqui também, não só o long short ratio, né? Mas a gente tem que olhar também o mapa de calor da High Block, que na minha visão reforça aí a situação que a gente já tem nos últimos dias, tá? Se a gente olhar aqui, temos liquidez acima e abaixo, né? E quando tem liquidez acima e abaixo e não consumiu tudo, galera, geralmente o mercado entra em uma lateralização. A gente vê que a liquidez está aqui entre 53.000 e 50.500, tá? Justamente os níveis de suporte e resistência que a gente vê no gráfico, tá? Isso aqui para mim tá indicando que se não acontecer nada de muito diferente do que o mercado espera amanhã, nessa quinta-feira ou na próxima sexta-feira, ou nos próximos dias, é bem provável que o Bitcoin vai entrar em parafuso aqui, tá? Uma lateralização. Ele vai ficar andando de lado. Às vezes ele vai ali no 53, às vezes vai lá no 50 e pouco e não faz nada, tá? Então, enquanto ele não romper, isso aqui só reforça o seguinte: se ele não romper acima dos 53 ou abaixo dos 50.500, meus amigos, esqueçam Bitcoin por hoje, tá? Porque não vai acontecer muita coisa, tá? O mercado vai ficar nessa aí, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. E isso, na minha visão, é muito bom para as altcoins, tá? Pode dar boas oportunidades de trading e principalmente de movimentos aí um pouco maiores por parte das altcoins que costumam performar bem depois que o Bitcoin sobe e fica estagnado, beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo é isso, tá? Vou mantendo vocês atualizados, mas não deixem de seguir a Penny aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok. Até mais, tchau!